Yo, Hawk aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Seguinte, hoje a gente vai entrevistar ele que é autor de Guerra, o Legado no Sangue, Alonso Allen. Como você conseguiu a façanha de ganhar o torneio, que significa que você, de certa forma, tem boas qualidades como escritor, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que, no fim das contas, isso ajude as pessoas que estão aprendendo a escrever agora, entrando no mundo de web novel. Então, Claro. certo. Para começar, você poderia falar um pouco de, primeiramente, como foi a sua trajetória para se tornar ali escritor? Como é que isso aconteceu? Cara, sempre li bastante, né? Tanto livro tradicional, físico, quanto digital, mangá, história em quadrinho, depois novel. E chega um momento que eu acabei lendo obras brasileiras, né? O primeiro contato que eu tive foi Ronan, do Rafael, e depois Venante, através de um anúncio que eu vi enquanto eu lia outra história. Aí eu tava lendo e eu pensei, cara, eu posso fazer uma história também, velho. Também eu sempre quis compartilhar algumas ideias que eu tinha e, enfim, eu acho que escrevendo era uma boa opção. Então resolvi começar um livro uns anos atrás. Só que eu acabei desistindo no meio do caminho. E depois de ler autores brasileiros, eu fiquei com vontade de voltar a escrever. Então eu comecei uma história nova, né, que é essa aí, Guerra Legado no Sangue, que eu tô publicando na Kniga agora. Ver o pessoal, né, brasileiro escrevendo e depois, né, ver que os sites não só permitiam, como também incentivavam as pessoas a mandar suas histórias, né? Na Kniga tem lá o como ser autor e tal. Eu tive um retorno bem rápido do Eduardo, inclusive, com a aprovação da minha história. Aí, posteriormente, eu acabei entrando na Novel Brasil ali, para melhorar a minha escrita. Então foi com o Eduardo que você começou a aprender a escrever ou tu já foi pegando a manha sozinho? Cara, como eu já lia bastante, eu sabia algumas coisas, assim, tal, meio que, mesmo sem saber os nomes das coisas e tal, tipo, uma forma de transmitir o que está pensando para o leitor. Eu podia não saber os termos, mas eu meio que inconscientemente já sabia de algumas coisas, assim, porque eu vi, né, um certo padrão e eu observei muito a estrutura também de algumas histórias brasileiras para ir pegando o jeito. Então, no comecinho até que foi de boa, assim, o mínimo para poder ser legível e dar para entender o que eu tô querendo fazer. Claro, fui melhorando, né? Ainda vou melhorar bastante, acredito eu. Mas no comecinho eu me baseei mais em comparar o que os outros faziam, né? Ver o que usavam. Não sabia tanto o porquê de usar cada coisa, né? Não sabia por que usava isso, por que fazia desse jeito, mas fui me baseando nisso. Ah, entendi. Eu lia e considerava que estava bom, eu não sabia dizer exatamente o porquê, mas considerava que estava bom, então eu me baseei nelas. Aí o Eduardo me aprovou e tal, né? Eu entrei no servidor da Kniga no Discord. Aí tinha um aviso da parceria com a Novel Brasil, entrei na Novel Brasil, fiquei de observador por um tempinho ali, depois me informei um pouco mais, arranjei um tutor, né? O Camo, no caso. Fui aprendendo, aos poucos. Sabe, a gente tem plena consciência de que muitos autores, principalmente que estão ainda na Novel Brasil e outras pessoas que também não estão, querem entrar na Kniga e mandam há muito tempo, mas ainda não conseguiram. E tu foi aprovado logo de primeira. O que tu poderia dizer para essa galera que ela poderia ali reformular a obra dela para ser aceita mais rápido, da mesma maneira como você foi na Kniga? Cara, eu acho que boa parte do que dá pra fazer é observar, né? Quais são as obras que já tem ali? Quais são as obras mais vistas, com melhor pontuação? Tanto na Kniga quanto na Novel Mania também. Que Ronan, né? Eu li a Novel Mania lá. E eu fui vendo que certos escritores com mais popularidade, eles tinham uma qualidade melhor no geral. Não tô desmerecendo ninguém, mas se a pessoa faz mais sucesso é por algum motivo, né? Sempre existe um porquê alguém se destaca.
E na escrita é porque, bom, parte do motivo é pela escrita, né? A qualidade da escrita daquela pessoa. Então eu fui analisando ali, pô, esse cara faz como? Ele usa travessão. Ele escreve assim depois. Ele, ele usa disse e falou depois das falas. A narrativa dele ele constrói dessa forma. O tamanho dos parágrafos é mais ou menos esse. Eu fui analisando assim e eu escrevia e comparava. Pô, como é que tá aqui? Não é que eu copiasse a ideia, mas eu comparava a estrutura, sabe? O formato o que eu tava escrevendo se parecia com o que eu tinha lido antes. Entendi. Então, no caso, o passo que tu resumidamente daria pra galera era leia, né? Basicamente, ler. Principalmente ler o gênero que tu quer escrever, né? Tem muita gente que quer escrever novel que acaba lendo mangá. Pô, é bom ler mangá, mas se tu quer escrever novel, seria interessante ler pelo menos algumas novels, né? Tem gente que vê anime e não lê nem mangá nem novel. Pô, a história pode ser a mesma, mas a forma de contar uma história varia muito dependendo de aonde tu passa ela, né? Qual é o meio em que tu vai transmitir a tua história. Então acho que é importante as pessoas lerem, né? E principalmente lerem aquilo que elas querem escrever. Elas terem uma referência, né? Saberem se estão indo no caminho certo. Muito legal tu falar isso. E agora, partindo para a próxima pergunta, eu queria. Tu acabou de falar, né? Escrever aquilo que a gente gosta de ler, escrever aquilo que a gente. Enfim, que a gente sente vontade, né? De consumir. Onde é que veio a tua inspiração para escrever Guerra, o Legado no Sangue? Uma coisa interessante é que a obra vai passar por uma mudança de nome também. Então talvez daqui a um tempo o nome, inclusive, seja outro, mas ainda é a mesma história, tá? Caso alguém veja depois. A minha inspiração, cara, foram três elementos principais. Eu tava lendo algumas histórias coreanas na época e tal, e a temática de portais era muito comum, assim, é uma moda bem popular hoje em dia. E eu pensei, acho que eu posso fazer alguma coisa mais nessa linha, assim, porque essa obra eu queria treinar, né, primeiro. Então eu escolhi um tema mais comum, assim, até porque eu teria mais referências para poder sentir se eu tava indo no caminho certo, sabe? Quando tu cria uma coisa muito nova, é difícil saber se tu tá indo no caminho certo, porque tu não tem referência, né? É tu que tá criando a referência. Então como é que tu pode ter plena certeza que tu tá fazendo o melhor possível? É muito difícil. Então eu escolhi um tema mais comum, que além de ter muitas novelas estrangeiras, tem novelas brasileiras também que tem essa temática, assim. Esse é um dos elementos principais, né? Os outros dois foram que eu gosto de história, né? Que é uma história que se passa num passado relativamente recente, né? Pouco mais de 100 anos atrás. E no Brasil, que eu queria que tivesse uma pegada assim um pouquinho diferente. Queria que tivesse uma coisa meio brasileira assim para essa primeira história. Foi por isso que eu decidi fazer Guerra Legado no Sangue como uma novela de época de uma invasão no Brasil. Pode parecer talvez muito específico, mas são só algumas coisas que eu gosto, né? Como eu gosto, eu senti que eu podia fazer uma coisa um pouco melhor, me esforçar um pouco mais fazendo isso. Agora me fala um pouco da tua obra, o que é que ela conta, quais os temas que ela aborda e tal, o que é que a pessoa ela pode esperar ao ler ela. Bem, o começo, já vou entregar aqui, é meio trágico, é o famoso começo com começo trágico. E o que eu tenho em mente quando eu escrevo é principalmente na busca, sabe? Na busca de um propósito, assim, na busca de sobreviver, porque é isso que as pessoas fazem, né? Principalmente no Brasil. Eu gosto de colocar algumas pegadas, assim, mais reflexivas, assim, não muito pesado, não é nenhum George Orwell nem nada. Coisa mais leve, assim, mais sutil. São coisas que a gente se depara no Brasil, tipo o preconceito, assim, os problemas entre as pessoas, o que é, né, o perigo do desconhecido. Esses são os temas que eu gosto de abordar e que uma coisa muito importante é que uma lição que eu aprendi, inclusive, um tempo atrás,
que a gente não pode fazer tudo sozinho, né? E essa é uma das mensagens, inclusive, talvez seja a principal do que eu quero passar e que eu gosto de colocar nos meus textos. Interessante, interessante, gostei. O que você poderia falar com relação a se tu gosta da maneira de ensino e tal, não sei o que, essas coisas, como que tu encara ela no geral? Cara, eu conheci através do servidor da Kniga, né? Que tem parceria, né? Que a Navel Brasil tá com parceria, inclusive vai ter mais algumas, pelo que eu fiquei sabendo. E aí tava lá, vocês aqui, o pessoal ajuda na escrita e tal, pra desenvolver como autor. Daí eu fui atrás, né? A gente consegue pesquisar e aprender bastante coisa sozinho, mas é muito difícil tu ter certeza que está aprendendo certo. Fica muito suscetível aos erros também. Se tu tem um vício, sabe? Pode ser que tu nunca note ele, se tu estiver tentando aprender tudo sozinho. E é bacana que tenha alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, mesmo que seja pouco, pra te dar uma mão, né? Talvez ele domine alguma coisa que tu não tem nem noção de como é que faz. Na Navel Brasil o pessoal se ajuda bastante, né? Ninguém tá ganhando dinheiro, né? Sabe? Tendo benefício ajudando os outros. É só no intuito de colaborar mesmo, né? De ajudar no crescimento entre os autores aqui e tal. Eu sinto que o brasileiro faz muito isso, sabe? De se ajudar assim, mesmo que não vá ganhar nada, sabe? Não porque vai ter benefício. Se ajuda porque gosta de ajudar, sabe? E não é uma coisa de cima para baixo. Por exemplo, me ajudaram bastante. E agora que eu peguei certas coisas, certos elementos, né, melhorei um pouco a escrita, eu tô ajudando as pessoas que têm um nível um pouquinho menor, que estão começando, assim como eu tava assim que entrei no servidor. Então é muito uma questão de eu te ajudo, daí tu ajuda outra pessoa depois, pode ser que essa pessoa me ajude no futuro. A gente vai se ajudando, né? Dando opiniões, instruindo no que a gente sabe mais. E foi por isso que eu aceitei ser tutor depois de tanto tempo até, que eu não tenho tanto tempo livre, mas eu já estava dando uma ajudinha, o pessoal acabava me procurando, porque via que eu tinha uma obra publicada, via que eu comentava bastante, acabou acompanhando o torneio que eu participei, então às vezes o pessoal tava vindo me pedir, perguntar o que eu achava, pedir dica, saber se estavam seguindo num caminho legal e tal. Eles estavam com dúvida em alguma coisa, eu ajudava se eu pudesse. Então, como eu já estava fazendo isso, eu acabei aceitando virar tutor também. Fazer uma coisa um pouquinho mais formal, assim. Eu tô com 3 pessoas por enquanto, né, oficialmente. São os crocodilos. E tem mais 2 pessoas que eu ajudo um pouco também, que é o Ceifador e o Kevin. Também me pedem a minha opinião de vez em quando. E eu sempre gostei de ajudar, sabe? Mesmo que eu não tivesse o intuito de vir aqui para ensinar português para ninguém, a ideia do servidor, sabe, a proposta dele é muito, muito natural, que tu vai querer ajudar depois. As pessoas te ajudam, então é bem mais fácil que tu vá se sentir mais motivado para ajudar os outros depois, sabe? E o pessoal é bem receptivo, assim, não... Ninguém fica diminuindo os outros, sabe? Tem gente que é bem difícil, cara, mas aqui na Novel Brasil eu não sinto que haja uma censura ou que haja uma pressão em cima de quem tá começando. Muito pelo contrário, sabe? Críticas construtivas são para te ajudar, não é para ofender ninguém, sabe? Ninguém tá te chamando de merda, as pessoas estão querendo te ajudar para que né, te evitem te chamar de merda no futuro. Porque quando tu ganha visibilidade, tem 2 formas de ganhar visibilidade. Porque tu é muito bom ou porque tu é muito ruim. Uma coisa é uma pessoa comentar, olha, eu acho que tu pode usar uma vírgula aqui, tá? Pra ficar mais claro. Outra coisa é 100 pessoas comentarem que não entendem o que tu escreve porque tu escreve mal. O que tu acha que é mais fácil de engolir? Sabe, eu acho que não é criticar por criticar, é criticar para ajudar. Só que, contudo, né, pessoas, né, personalidades diferentes, tem gente que não recebe muito bem crítica, né?
Então pode acabar passando uma imagem um pouco negativa às vezes. Mas eu, cara, sempre digo o seguinte: pode acreditar no que te falam, mas tu só vai ter certeza se tu ver com, né, por conta própria. Então, caso alguém sinta vontade de aprender e tal, quiser uma mão, eu convido a participar do Nível Brasil aí, ficar um tempo, sabe? Pede umas dicas e vê o que acha. Ok? E a gente não tem só o Alonso como tutor, a gente tem vários outros tutores e obviamente que cada um deles tem a sua própria maneira de ensinar, a sua própria personalidade e tal. O Alonso é um cara mais gente boa, o cara ensina bem centrado assim. A Mema, por exemplo, é um pouco mais zangadinha, tá ligado? Então, tipo, cada um tem o seu próprio jeito de ensinar. Mas a gente nunca trata a galera com desprezo ou tentando diminuir a galera. A gente é inconcebível. E cada tutor tem o seu estilo, não só de escrita, mas de gênero também, né? Então, o cara quer escrever uma fantasia medieval em primeira pessoa, certamente vai ter uma pessoa, sabe, de tutoria que se encaixe melhor nisso. A pessoa quer escrever um romance moderno, vai ter alguém também que gosta um pouco mais, que pode te ajudar mais, que vai ter mais interesse na tua obra e tal. Então, aquela história. Para todo pé torto existe um chinelo velho. Então, tu poderia falar para os escritores que estão vendo esse vídeo, um pouco, falar alguma dica pra galera aprender a escrever com um pouco mais de emoção? Eu acabei escrevendo cinco histórias. Três envolviam uma mesma história maior, né? Que eu dividi em três. E duas eram em outra pegada, separadas, contos únicos. Eu acabei escrevendo um poema, certo? Uma história em formato de poema, né? Em versos, não em prosa convencional. Inclusive com bastante rima, principalmente no começo. Que tinha uma pegada mais de uma mensagem filosófica e tal. Eu escrevi outro que era para causar certo desconforto, assim, uma coisa mais triste, com um final trágico. E escrevi três que, inclusive, o pessoal gostou, assim, disparado, mais do que as outras. Foram sobre comédia, né? Era cômico, assim, bem escrachado. Uma paródia, assim. Dependendo do gênero, tu vai focar um pouco mais em certos elementos ou em outros, né? Tu vai ter mais liberdade ou mais restrições, dependendo do que tu for fazer. Por exemplo, na comédia, eu abusei da repetição e nomes esdrúxulos, tipo, com vários substantivos, uma coisa bem longa, assim, para ser escrachado mesmo. Situações idiotas, comentários engraçados, assim, do narrador, a interação entre os personagens, o jeito que as coisas aconteciam, sabe? A criação da situação. Para comédia, inclusive, tem uma questão importante que é escreva feliz. Seja feliz enquanto escreve. Quer causar sentimento de alegria, né? Quer que as pessoas riam enquanto estão lendo. Então, no mínimo, tu mesmo vai ter que rir do que tu tá escrevendo, né? Se tu não gosta, se tu não se diverte com o que tu tá fazendo, tenho certeza que vai ser muito mais difícil os outros se divertirem também. Sabe? Se tu não curte o que tu tá fazendo, se tu não acha engraçada a piada que tu escreveu, como é que tu pode ter certeza que os outros vão achar também? Então, eu escrevia algo que me faria sentir isso. Eu escrevi algo que me faria rir, sabe? Eu ria enquanto eu escrevia, eu me divertia, eu comentava com o pessoal ali trechos que eu tava fazendo e ficava rindo sozinho. Quando eu tava escrevendo o drama, eu ficava triste enquanto escrevia, sabe? Até chegava a me comover com o que eu mesmo estava fazendo, que pode parecer um pouco idiota, mas eu acho que é muito importante. Enquanto tu tá criando uma cena, se tu quer que ela seja emotiva, independente da emoção, pode ser boa, pode ser ruim, pode ser, enfim, o que for, acho importante tu fazer algo que te traga aquele sentimento. Pô, eu quero que as pessoas que leiam fiquem tristes. Eu vou colocar uma música que combine com isso, eu vou pensar numa coisa triste, pô, coisa trágica. Se isso aqui acontecesse, seria muito triste. Vou escrever sobre isso, vou desenvolver desse jeito, vou focar nesse ponto. Nossa, que situação ruim, como é que eu posso sair disso? Enfim, o que as pessoas vão sentir?
E que forma eu teria de surpreender as pessoas que estão lendo, sabe? Existem várias formas de escrever que seriam pensar no começo e pensar no final e juntar, e desenvolvendo de forma retilínea, né, uniforme, do começo ao fim, ou pensar em pontos específicos. Pô, quando eu escrevi comédia, eu escrevi assim: eu quero essa cena aqui, essa cena é engraçada, então eu vou criar um jeito de fazer essa cena acontecer. E eu, pensando na cena, eu já tava rindo já. E quando eu fui escrevendo, eu já tava achando graça também, porque eu tava conseguindo fazer de um jeito engraçado. Aí, boa parte do pessoal que votou, inclusive, eram outros autores também, né? Então eu pude usar coisas que autores entenderiam muito bem. Por exemplo, usar negrito para destacar uma coisa, brincar com o tamanho da fonte. Por exemplo, tem um momento que eu falo que o personagem sussurrou, e eu deixo a fonte bem pequenininho, sabe? Aí os autores viram aquilo e acharam engraçado, até mais do que um leitor convencional que não escreve também. Então, além de pensar que eu tenho que sentir essa emoção enquanto escrevo, eu também pensei em quem que vai ler, né? Que é muito importante, independente do que tu vai fazer. Qual que é o teu público-alvo, né? Naquela ocasião eram outros autores, então eu podia fazer outras coisas, podia colocar até piada interna, se eu quisesse, sabe? Piada do servidor ali, piada entre o pessoal que estava avaliando. Então foi mais ou menos isso. Eu até teve um que eu escrevi em pouco tempo, mas acho que ficou bom, que escrevi em mais ou menos 1 hora, ali umas 1.500 palavras, então umas 3, 4, 5 páginas. E o pessoal achou que ficou bom, inclusive ficou espantado que eu fiz em pouco tempo. Mas é porque eu já tinha uma ideia, assim, eu já tava pensando que seria engraçado se tal coisa acontecesse, e daí eu fui usando as ideias que me vinham à mente, assim. Tudo sempre lembrando, quem é que vai ler e o que eu quero fazer com essa cena, né? O que eu quero passar com isso aqui. Eu quero passar uma mensagem filosófica? Eu quero que as pessoas achem graça? Se eu quero que as pessoas achem graça, tem que ser engraçado. Sabe? Pode parecer simples, mas às vezes as pessoas acabam esquecendo. Pô, como eu queria escrever uma comédia, e a pessoa escreve séria, emburrada, sabe? Não ri do que tá escrevendo. Pô, se nem tu tá se divertindo, como é que alguém vai se divertir, sabe? Uma boa dica. Tu é o autor, né? Quem mais do que tu mesmo pra gostar da tua obra, sabe? Tem que ser a pessoa que mais gosta da tua obra. Que é tu que vai fazer ela, né? Tu que vai criar ela. Tu que vai contar o que tá acontecendo para as outras pessoas. Pode ser uma novel, pode ser um livro, pode ser um conto, pode ser até uma mensagem no WhatsApp. Tá fazendo aquilo, quem tem que gostar mais é tu, né? Minha humilde opinião. Ainda mais se tu não tá tendo retorno financeiro absurdo, né? Não é teu trabalho escrever. Faz por hobby. Hobby a gente tem que se divertir enquanto faz, não acha? Com certeza. Você quer, partindo pro último tópico, você quer acrescentar mais alguma coisa, algum ponto? Ou quer deixar algum recado? Um recado. Pô, acho que eu vou só repetir o que eu disse antes. Se quer escrever, seria bom ler um pouco. Leia. Quer escrever? Leia. Quer desenhar? Veja desenhos, pratique desenho. Quer escrever? Leia, escreva, leia de novo. Releia o que tu viu, o que tu escreveu. O que tu sentiu, sabe? A gente pode não saber os termos, mas é que nem a linguagem. As pessoas aprendem a falar ouvindo os outros, não estudando na escola, sabe? Na escola tu aprende o porquê cada coisa é assim. Tu aprende os termos, tu aprende as regras. Mas tu já estava aprendendo antes. Então a prática é muito importante. Pratique, né? Pratique a leitura. Acho que essa é a minha mensagem principal aí. Ok, então. Bom. Então a gente fica por aqui, né? É isso aí. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi Alonso Allen, autor de Guerra, o Legado no Sangue. Eu espero que vocês tenham curtido. De novo, deixa o like, comenta, se inscreve. E até mais.